das Mães aqui na CL Marques. Estética, saúde, beleza e bem-estar. Massagens relaxantes para todos os gostos, com pedras, ventosas, com óleos, um espaço temático, especialmente para a sua mãe. Mas atenção, a promoção Spa Premium é válida somente nessa semana especial Dia das Mães, porque a sua mãe merece. Vem pra CL Marques, Rua Pernambuco, 1210. Olá, boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa semana, especial Dia das Mães, a nossa programação tá incrível, vocês viram só? A gente não poderia estar com uma convidada diferenciada que seja mãe, gente. Ela é que vai compartilhar muitas coisas da maternidade, da vida pessoal e da vida profissional. Daqui a pouquinho eu já falo. Se você segue as nossas redes sociais, já sabe de quem que eu estou falando, né? A bichinha é uma mulher inspiradora e é fera. Mas antes de eu falar quem já está aqui, ó, na minha frente, nos bastidores, eu queria pedir para você que está nos acompanhando, se inscreve aqui no nosso canal, já aproveita que você está aqui, não custa nada, porque esse aqui é o programa do bem. Vamos juntos compartilhar informações, transformar a vida de outras pessoas com histórias que inspiram. E indique para 3 amigas, 3 mulheres, 3 mães, 3 vizinhas. Vamos juntos, gente, fazer o bem, tá bom? E agora nessa quinta-feira gostosa, abençoada, eu queria dar uma boa noite para ela, que é mãe, jornalista, assessora de imprensa e social media, Emily Miller. Boa noite. Boa noite, Dri. Que delícia estar aqui. Como eu já te falei, é uma honra, na verdade, estar aqui nesse espaço tão lindo que oferece tanta estrutura pra gente, né? Poder comunicar, para poder falar um pouquinho, né, da nossa
carreira aí. Ai, que gostoso. Eu que agradeço. Eu sei que você tem agenda aí mega corrida, né? Falo, primeiro é sendo mãe. Exato, né? Primeira prioridade ali os filhotes, né? Fala assim, gente, mãe, mulher já nasce com uma carga maior. E mãe ainda tem todas as demandas, a gente tem que fazer tudo junto e misturado, né? É bem isso. Nossa, é muito interessante você trazer esse tema, porque eu acho que mãe que hoje em dia não se sente um polvo, né? Não é uma loucura. Olha, que bacana. Emily, e você é uma grande profissional também, que vem se destacando aqui na cidade de Londrina, Cambé e toda a região cada vez mais, né? Com seu excelentíssimo trabalho. Tem uma história linda. Mas pra gente começar esse bate-papo gostoso aqui, eu queria saber quem que é a Emily. Você é natural de qual cidade? De onde que você veio? E como que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Nossa, vou tentar não me emocionar. Ó, eu sou de Porecatu, né? Porecatu aqui pertinho. Fiquei lá até mais ou menos uns 15 anos. Depois, meus pais, né, que eram empresários, tinham uma papelaria que chamava Emily. Até coloquei isso esses dias. E aí eles decidiram mudar, vir para Londrina. Minha mãe teve a ideia de um negócio, junto com uma tia. E abriram a Gema Bijux, que existe até hoje, hoje é da minha tia. E assim, sempre empreender foi sempre parte, então, da minha família. E vim para Londrina, vim estudar aqui, meus pais morando aqui. Mas eu sempre soube que talvez eu quisesse explorar um pouquinho aí o nosso Brasil, trabalhar em outro estado, né? Tinha a ideia de morar em praia. E assim eu fiz. Quando eu terminei a faculdade, me mudei para Florianópolis para tentar viver lá de comunicação. Então, assim eu fiz e consegui. Trabalhei um tempo lá, tanto na RBS, que hoje é NSC TV, afiliada da Rede Globo lá em Florianópolis. E trabalhei também no Grupo RIC em Santa Catarina, especificamente na Record News, que eles têm um canal lá específico. E você foi sozinha, com a cara e com a coragem? Mais ou menos. A minha mãe também mudou pra lá. Ela tava, depois do divórcio dela e do meu pai, eles quiseram, né, mudar, sair de Londrina. E minha mãe abriu uma filial da Gema lá, então eu tinha esse apoio, digamos assim, né, pra estar lá. E aí fiquei por alguns anos ali, né, antes de retornar para Londrina. E qual faculdade que você fez? Eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo, né? Nunca tive dúvida disso, sempre quis comunicação. Tem uma história muito engraçada sobre isso, que hoje a gente dá risada, né? Mas na época foi uma situação assim. Eu sou daquele tempo que as fotos eram tiradas em filme, né? Eram filmes de 24 ou 36 poses, lembra? E era caro, né? E uma tia, ela se mudou de casa para um outro bairro. E era um bairro novo, lá em Porecatu. E tinha muitos terrenos baldios, assim, por perto. E um específico, em frente à casa dela, o pessoal jogava... Infelizmente ainda acontece isso, né? Jogava muito lixo, né? Resto de móveis e tal... E eu não entendia aquilo. Eu tinha o quê? Uns 11 anos. E eu não entendia aquele raciocínio, né? Cada um tinha a sua própria lixeira. Era urbanizado ali o bairro. Mas as pessoas iam lá e despejavam num terreno baldio lixo. O que eu fiz? Eu tinha pedido eu não sei se de aniversário ou de Dia das Crianças, uma máquina fotográfica uma Polaroid bem grande, bem bonita. Tirei algumas fotos ali da Polaroid, mas como ela ia assumir depois, não me contentei, arranjei outra máquina, comprei um filme de 24 poses e tirei todo o filme de foto de lixo. Quando eu pedi pro meu pai revelar, ele voltou muito bravo. Emily, o que é isso? Foto de lixo? Pra quê? Por que eu vou usar isso? Eu falei, olha, eu não sei, pai, mas eu vou usar porque eu vou fazer uma matéria, vou fazer uma nota. Aí pedi ajuda de uma professora de português para escrever uma nota. Isso eu tava na 4ª série. 4ª para 5ª série. Escrevi uma nota, peguei as fotos, colei no papel assim, tentei fazer um jornalzinho assim. E levei na prefeitura, levei na minha escola, tentei, sem saber, intuitivamente, unir uma prestação de serviço, uma crítica com a comunicação, né? Infelizmente eu não guardei esse material, mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que desde criança eu já tinha
esse intuito já estava no DNA. Tava no DNA, assim. Eu vivia assistindo o Jornal Nacional e meus pais não entendiam, porque falavam, mas você não quer colocar um filme da Disney aqui? Não, eu queria assistir o jornal, eu achava o máximo. E assim, essa história foi se prolongando, eu não tive dúvida do que eu queria fazer no vestibular. E como eu disse, então me formei, fui para Florianópolis, mas depois retornei a Londrina. Uau! Eu falo assim, é algo que, igual eu falei, já estava no seu DNA, o bichinho da comunicação, sem mesmo você ter esse conhecimento. Exato. Incrível, né? Como assim você já tinha esses fala, dons, talentos, né? E você conseguiu despertar e observar logo cedo. Muito assim, é engraçado que tem muita gente que precisa de uma jornada para entender como é que em que vai focar, né? Eu tinha a certeza que era comunicação, eu não sabia se eu ia tentar ir para TV, para jornal impresso. Na época ainda não existia de fato a internet, assim, né? Como um canal fixo. Mas eu sabia que eu queria comunicar. E eu sabia que eu queria ser útil. E jornalismo é muito sobre isso, né, Drica? É sobre você servir o outro, é sobre você ser um canal realmente de crescimento para o outro. Então, gente, vai chover, né? Em onde que a gente vai recorrer? Hoje a gente, né, tem aplicativos aí de previsão do tempo e tal. Mas antigamente sempre foi a imprensa, o canal seguro para te dar essa informação, né? E quando vocês retornaram para Londrina, aí, qual que foi o seu objetivo? Como que você ingressou no mercado de trabalho aqui? Eu voltei porque a minha avó materna, que tinha ajudado muito a minha mãe a me criar e tal, ela estava com problemas de saúde. O piso salarial lá em Santa Catarina é alvo de crítica constantemente, é um dos menores do país, então os jornalistas lutam muito lá para poder ter um respaldo. Infelizmente, a gente luta aí com a questão da obrigatoriedade do diploma ou não, então isso fez cair mais ainda o salário lá. Enfim, vendo a questão salarial, vendo que a minha avó precisava, né, de ajuda, minha família aqui estava precisando de ajuda, eu resolvi voltar. E quando eu voltei, o meu pai, né, que não mora aqui, mora em São Paulo, ele soube que um antigo conhecido dele tinha aberto uma vaga. Ele tinha encontrado, não sei se ele tinha encontrado ou se ele tinha ligado para o João Pavinato, que era prefeito na época de Cambé. E o João estava comentando que estava indo para o segundo mandato e tal, porque o meu pai sempre também tentou ser uma liderança no sentido de formar opinião. Ele foi candidato a vereador em Porecatu, ele sempre foi empreendedor, então, de certa forma, ele sempre, né, se colocou como um destaque, digamos assim, né? Ele sempre discutiu muito as questões sociais, ele sempre se preocupou com a sociedade. E nessa vivência dele, ele conheceu o João no PSDB Jovem, né? E aí eles tinham esse contato esse link por conta do partido, né? Mas aí ele conversou com o João em uma situação que não tinha a ver comigo, mas o João acabou comentando, porque ele comentou, eu tenho uma filha que é jornalista, e o João falou assim, sério? Nós temos uma vaga aberta para assessoria de imprensa aqui. Só que aqui tem que fazer prova para entrar. Ou seja, ele já deixou claro pro meu pai que não ia ser amizade, coisa nenhuma, que ia, né, me colocar ali dentro. Então, quando eu procurei a prefeitura ali de Cambé, foi colocada uma prova. Uma das provas técnicas era criar um jornal, um mini jornal. Eu fiz tudo isso, achei que não ia passar, porque eu nunca tinha criado um jornal sozinha, né, um jornal impresso, modelo de jornal. Mas deu tudo certo. E aí eu comecei a fazer a cobertura da Câmara de Vereadores lá. Então, toda terça-feira à noite eu ia lá um pouco, pincelava os principais fatos, fazia anotações, para que isso servisse de nota para oficial da prefeitura, né? Notas no site oficial da prefeitura. Né, eu sempre sendo liderada pelo Carlinhos, tá? O Carlinhos era o secretário de comunicação. Um beijo, Carlinhos. A gente fala que ele é um dinossauro lá do jornalismo em Cambé, formado pelo El, tem um know-how gigantesco e impacta todo mundo com as histórias dele ali. Ele ama comunicação e música, então, assim, aprendi muito com ele nesse tempo que eu fiquei lá. E aí, cobrindo a Câmara, o meu marido me viu ali saindo da prefeitura, e isso foi há
Isso foi em 2013, gente, no mês de 2013, há 10 anos, né? Ele me mandou uma mensagem no Facebook. E conversa vai, conversa vem, a gente começou a namorar. E aí, estamos juntos até hoje. É amor à primeira vista. Ele te viu, eu falei, eu vou tentar. Ele tentou, eu falo que ele foi determinado, assim, foi muito bacana, porque os dois já estavam numa fase que já tinham tido os outros relacionamentos muito sérios. Mas eu já não tava mais muito... Eu tava focando muito na minha carreira, né? Tava descobrindo coisas incríveis que a assessoria de imprensa faz por você, né? Principalmente eu trabalhando em um órgão público, em um órgão oficial, eu conheci, né, pessoas incríveis, lideranças que impactam a minha vida até hoje, porque eu vi que a gente generaliza muito quando é algo relacionado à política, né? É político, fala por falar, né? Corrupção e tal. Infelizmente, nós criamos essa ligação, né? Entre política, polêmica e corrupção. A maioria da sociedade, né, que eu falo assim, não é que eles impõem, eles enxergam dessa maneira, né? E eu falo, e como o que realmente é do bem, né? As pessoas propagam a voz mais do mal do que do bem. Em vez de propagar literalmente o bem, o que vive ali, o que sabe, que existem dessas pessoas honestas, né? Mas a sociedade, infelizmente, ainda propaga mais o mal. Não adianta. E assim, nós então, desde o primeiro dia, a gente começou a namorar, nunca mais paramos de nos ver. E quando eu engravidei, eu tenho a pressão muito baixa, né? Pressão arterial. E você engravidou quanto tempo depois? 1 ano depois de namoro. Foi um acidente mesmo. Mas assim, o melhor acidente que podia acontecer na minha vida, né? Acredito muito em Deus, sou cristã, então nada é à toa, né? O Henrico veio aí pra somar demais. Na verdade, vira o centro, né? Da nossa realidade. E aí eu não queria mais ficar indo trabalhar todo dia, indo e voltando de Londrina pra Cambé. Então resolvi alugar uma casa em Cambé. E nessa mesma casa tô lá até hoje. Uau! Tô até hoje, porque assim, eu falo, eu acho que eu gosto mais de Cambé que o Marcos. Porque o meu filho brinca na rua, ele tem muitos amigos, a escola dele é maravilhosa, a saúde, eu gosto muito, assim, eu não tô elogiando um político ou outro, estou elogiando a infraestrutura que a cidade me oferece. E eu me sinto muito bem em Cambé e eu sou uma defensora nata, me sinto cambéense. Uau, que gostoso. E depois você ficou quanto tempo lá na prefeitura? Eu fiquei até 2015, agora não me lembro se foi 2014, acho que foi, até 2000, né, o final do mandato desse prefeito. Tinha alguns convites para a gente continuar na comunicação política, porém eu tinha muita vontade de atuar com assessoria de imprensa. Então, uma conexão que eu tinha lá em Florianópolis, que era a Vanessa Campos é londrinense, mas ela também morou muito tempo em Florianópolis, apresentou lá alguns programas na Record News e na RIC, no Grupo RIC. Ela também tinha voltado para cá. E aí a gente se conheceu em algum evento, que eu não me lembro qual agora. Eu falei, olha, Vanessa, você não me é estranha, tal. E a gente começou a conversar, eu contei pra ela que eu trabalhava na RIC, e lá é muito grande a infraestrutura. Ela falou, Emily, você entrou quando eu tinha acabado de sair, a gente nos conheceu por pouco. E a gente teve essa conexão, ela criou uma agência de publicidade muito grande aqui em Londrina, que era a V9, Comunicação e Marketing. E hoje ela e a filha dela atuam em Miami, se eu não me engano, com essa mesma agência. Se mudaram para lá. E eu fui fazer assessoria de imprensa e fui redatora dessa agência por um tempo. Acredito que quase 2 anos. E conversa vai, conversa vem. Eu vi que eu queria muito, independente de estar numa agência ou não, atuar nesse mercado e também trabalhar com rede social, com mídias digitais, né? Que há muito tempo eu percebia que ia ser a grande vitrine, né? E esqueci de falar, na Prefeitura de Cambé, além de fazer assessoria de imprensa, eu geria o Facebook, a fanpage deles e o Twitter também. E era algo muito engraçado, porque
eu comecei a ver como as pessoas, todos nós, tá, gente? Não tô falando de uma pessoa em específico. Nós temos preguiça, muitas vezes, de ler, né? Às vezes nós colocávamos ali uma arte gráfica com todas as informações, vacinação em tal local, tal horário, para tal idade. A pessoa comenta embaixo. Onde que é mesmo? Né? Então, assim... Isso aí é a maioria dos brasileiros, você acredita? Eu acho assim, você faz uma arte, um texto lindo, 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 coloca lá, e acho que 70% dos brasileiros têm preguiça, essa é a palavra, preguiça de ler, não ler. E até uma questão muito, que trabalha nessa área, a gente que é da área de comunicação, uma coisa muito importante, é exatamente isso. A imagem, quando a gente vai divulgar alguma coisa, ela fala para os brasileiros, né, em relação a isso de não ler, porque as pessoas os brasileiros têm preguiça de ler. Uhum. Então, a imagem remete muito mais do que você colocar todas as informações. Uhum. Então, até fica a dica aí para quem está nos acompanhando, muitas empresas, vários empresários, né, pessoas que querem entrar nessa área, daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho, mas a imagem, ela significa 70% dos resultados já daquilo que você quer, da mensagem que você quer passar. E assim, é uma coisa que me instigou muito a tentar produzir cada vez mais conteúdo de qualidade, porque eu via como as pessoas, ali no órgão público, como as pessoas, elas eram carentes de iniciativa própria, assim, né, de tipo, esperar cair no colo delas a informação. Então, eu falei, gente, né, como eu sou apaixonada por jornalismo, como é útil, como isso realmente serve as pessoas, porque é utilidade pública, né? Então, assim, graças a Deus, hoje, a comunicação, ela cresceu, ela tá horizontal, né? E a gente não pode esquecer por que ela tá nesse formato, de onde você pode conversar de igual para igual, digamos assim, com uma marca, né? Hoje, por exemplo, se você... Já aconteceu comigo, tá, gente? Um macarrão instantâneo, uma vez, veio cortado na metade. Eu falei, poxa vida, sacanagem, né? É tão famoso, é tão grande, eles não tomam cuidado, né, de mandar... aí meu marido falou assim, isso é um sinal pra você parar de comer essas coisas. Uhum. Mas eu adoro, isso é uma fugazinha que eu tenho, assim. Comer macarrão instantâneo. E aí eu peguei, eu falei assim, não vou deixar quieto isso, eles precisam saber também. Eu, como empreendedora, eu ia querer saber um erro meu, né? Uhum. E aí eu mandei uma mensagem educada, mas mandei uma mensagem pra rede social, né, de quem produz esse macarrão instantâneo. E eles me responderam prontamente, falaram, olha, obrigada por nos atualizar sobre essa situação. Mandaram macarrões. Macarrões. Ai, gente. Macarrões. Agora, eu acho que são macarrão. Agora eu não me lembro, galera. Enfim. Macarrões. Vocês entenderam? Vocês entenderam. Mandaram pacotinhos lá pra minha casa. E eu me senti tão vista, tão quista, tão importante, que eu falei assim, gente, é uma tendência de mercado, não adianta. A gente precisa entender que a comunicação é horizontal e a gente precisa investir nessa comunicação. Só que tendo a consciência de que uma coisa não exclui a outra, né? Então, assim, com a minha vivência aí, anos de mercado, o que eu fui percebendo? Que quanto mais o Instagram, os influenciadores se posicionavam os youtubers também, de forma grandiosa, mais a imprensa tradicional se fechava para isso tudo, né? Então, existe esse movimento de competição, digamos assim. Quando, na verdade, são formatos de comunicação e uma coisa tem que agregar a outra, né? Então, você pode ver que muitos jornalistas, quando eles vão comunicar ali na rede social, tem alguns que ficam até meio travadinhos, né? Não conseguem tirar aquela armadura de quando você tá no ar ali num programa ou num telejornal, né? Eu me coloco nessa gama aí, porque quando eu comecei a gravar, eu falava, não, mas eu tenho que colocar o lead no começo da informação, que é onde, quando, o quê, porque eu me apegava muito às técnicas e esquecia, e às vezes me esqueço ainda, de que o que as pessoas querem ver, muitas vezes na rede social, é uma informação útil, sim, porém alinhada a uma estética muito grande, né? Você sabe melhor que eu, né? Você
cuida, a Drica, gente, admiro demais por ela dar conta dos Instagrams e dar conta muito bem, né? Obrigada tanto. Ô, Emily, até quando acho que a gente se conheceu mais ou menos nessa época, né? Quando a gente se conheceu, você também executava um grande trabalho, né? Você já era assessora de imprensa, mas de uma organização aqui de Londrina. Eu também trabalhava no marketing de um shopping center, e foi aí que a gente se conheceu nos bastidores, fazendo ações. Eu falo, dos bastidores ninguém vê por trás. Não. E daí você trabalhou quanto tempo nessa área de assessora de imprensa? É privado daí, né? Isso. Eu saí da agência da V9 e fui concorrer a uma vaga para o setor de comunicação e marketing da ONG Viver, né? Que é a ONG que acolhe e atende crianças em tratamento contra o câncer aqui em Londrina, né? Uma ONG maravilhosa que hoje tem uma marca, né? Há anos, na verdade, tem uma marca muito, muito forte na região, em todo o Paraná, na verdade, porque ela realmente acolhe e atende centenas de crianças e suas famílias, né? E quando eu fui para lá, eu já era mãe, mas eu tinha, olha que interessante, eu tinha trabalhado em uma agência, estava lidando com muitos influenciadores, empresas, e muitas vezes eu me sentia em um mundo paralelo, assim. Eu só via coisa boa, digamos assim, né? E eu tive uma conversa com Deus de que eu queria servir ainda mais, que eu queria ter noção, não que a minha vida seja fácil, ou não, nada disso, gente, mas assim, eu queria ver um pouquinho mais do mundo, né? Foi quando surgiu essa vaga, uma amigona, uma grande amiga da minha tia, que é psicóloga, Vilmara Russo, um beijo pra você. Ela falou, Emily, tem uma vaga que eu achei tão de sua cara, vou te indicar para você concorrer a essa vaga, né? Não posso falar que você vai passar, mas acho que é tão sua cara que você tinha que mandar seu currículo. E assim eu fiz, né? E aí, eu e um outro candidato fomos tão bem que eles falaram, não, a gente não quer decidir entre vocês dois, tem que ser os dois. E aí o Carlos Pirani, ele tá lá até hoje. Um abraço, Carlos, ele é uma graça. Ele atua com a assessoria de imprensa lá e eu fiquei com a parte de projetos. Então, com o setor de unir o empresário junto à ONG para que seja uma situação boa para todos. Como? O empresário, ele precisa ser visto, ele precisa ser quisto, ele precisa ser procurado. A ONG precisa de recursos, alimentos, entre outros produtos para sobreviver, porque é muito gasto, gente. Eles ajudam muitas famílias, não é nem só a criança em si que está em tratamento ali no HCL, tá? É toda a família. Então, a gente foi criando mecanismos de unir o empresário junto à ONG, né? E fiquei ali por, acho que um pouco mais de 2 anos. Foi quando chegou a pandemia. E eu não tinha onde deixar o meu filho, o Henrico. Eu realmente não tinha. Né? A minha sogra, ela é de idade. Uma super empreendedora que me inspira, tá? Demais, mas ela é uma senhora, então assim, eu não posso, né, abusar, acho que a gente tem que ter noção das coisas. E a minha mãe trabalha no comércio, né, então realmente fiquei ali numa situação, num beco sem saída, e eu tive que fazer a opção de falar, o que eu faço agora, né? Será que eu tento fazer um trabalho home office e tá aqui com o meu filho? Será que eu arrisco, volto a trabalhar e vou vendo a cada dia onde meu filho vai ficar? Só que essa segunda opção, eu sabia que eu não teria paz de espírito, né? Porque eu acho que quando trata do nosso filho, né, dos nossos filhos, né, eles são prioridade, não adianta, né? Se eles não estão bem, como estaremos bem, né? A gente fica preocupada. Claro, né? Claro. Então, aquela vontadezinha de empreender, com a situação ali da pandemia, tudo misturado, eu falei, opa, talvez seja a hora então de eu sair da minha zona de conforto, né? Você sabe muito bem disso, né, Drica? Foi mais ou menos assim, né? Me identifico muito. Foi bem assim.
E assim aconteceu. E eu fui tentando pensar em nomes, marca, que marca. Eu já tinha tido uma coluna no Portal Comeback, que é um site bem bacana aqui da região, que o Silvio Rodrigues é um visionário. Agradeço demais as oportunidades que ele me deu. Tenho muita gratidão a ele, porque ele é uma pessoa incrível. E eu tinha uma coluna lá que chamava Bonita Ideia. Foi quando um portal daqui de Londrina, muito grande, me chamou para escrever para lá. E aí eu tinha que mudar a marca, tinha que mudar o nome. E eu queria ir contra... não contra, essa não é bem a palavra, mas eu queria dar uma outra vertente para a comunicação. Porque você sabe que tem uma citação dentro da teoria da comunicação que fala assim: good news, no news. Então, boas notícias não são notícias, né? O que é boa notícia é por conta da publicidade pautar. Por quê? Não é notícia, por exemplo, o cachorro muitas vezes ir lá morder alguém. Isso acontece todo dia. Faz parte do cachorro morder alguém para se defender, né? Digamos assim. Mas uma pessoa ir lá e morder o cachorro é notícia, porque é inusitado, porque é diferente, porque essa informação serve para orientar e precaver os outros, né? Então, o avião decolou, ele serve para isso, é para isso que ele foi feito. Então, não é uma informação relevante. Mas se ele cai, infelizmente, isso vira notícia, porque isso impacta a sociedade de diversas maneiras, né? Tanto o emocional dos familiares, como economicamente falando. Então, eu queria sair um pouquinho disso aí. Eu queria dar serviço, eu queria criar comunicação de qualidade para as pessoas, né? Servir, né? Porém, com uma vertente, uma parte assim mais positiva, digamos assim. Então, o que eu fiz? Eu tentei mesclar algumas editorias onde eu posso planejar minha comunicação e eu posso também levar informação que não esteja tão difundida ainda, né? Por exemplo, eu pauto muito na minha coluna hoje que existe em outro site de Londrina. Eu pauto muito moda, culinária, comportamento, evento. Eu gosto de falar sobre isso, porque eu consigo, de certa forma, planejar o conteúdo quando ele vai sair, fazer com antecedência e falar de coisas que vão agregar a nossa vida, né? Emily, é futilidade? Não. Eu não acredito que seja futilidade a gente falar da importância, na verdade, de você aplicar, fazer coloração pessoal na sua vida. Porque isso é um fator, isso é uma atitude que vai agregar a sua vida profissional. E se você é uma melhor profissional, você vai ser mais bem-sucedida. Se você é mais bem-sucedida, você vai ser uma mãe melhor, uma mãe mais feliz, né? Vai ser uma esposa mais divertida. E isso volta para a sociedade. A minha visão é essa, pelo menos. Nós precisamos estar bem para fazer os demais bem. E os demais, quando nós falamos, é tudo isso. É tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, os externos, né? Com certeza, né? Eu acho que me remete muito àquilo que, às vezes, as pessoas podem achar meio batido, mas eu não acho. Que quando você vai decolar, você tá ali no avião... Primeiro a máscara em você, para depois você pensar no seu filho, né? E eu acho que esse movimento, ele tem que estar muito intenso na nossa sociedade hoje, porque por um longo período a gente normalizou o acúmulo de funções na mulher, né? Biblicamente falando, a mulher, ela é a base da casa, né? Ela é o pescoço, digamos assim, enquanto o homem seria a cabeça, vamos supor, né? Mas existe uma cabeça pensante, uma cabeça produtiva sem um pescoço ali para né, embasar tudo aquilo? Não, né? Então, eu nessa máxima aí eu tentei alinhar minha vida pessoal com a vida profissional, me sentir mais engajada, feliz, para devolver isso tudo para a sociedade. Uau! E hoje e como que você concilia hoje, né? A sua vida pessoal com a profissional? Porque é um desafio diário, né? Também empreender tanto home office, hoje você trabalhar por conta, assim, né? Como que você concilia tudo? Então,
sabe aquilo, eu não concilio. Na verdade, é muito isso que você falou, um desafio diário, né? Eu tenho alguns clientes fixos que eu construo conteúdo para rede social para eles, e alguns clientes fixos de assessoria de imprensa. E aí eu fiz o meu escritório numa parte da sala da minha casa que é grande, então eu peguei um canto, criei meu escritório ali, até porque não faria sentido eu fazer em outro cômodo e ficar distante do meu filho. Então eu tento ver o que ele está assistindo no YouTube, eu tento ver o que ele está conversando, né, supostamente com alguém ao telefone, se ele pega o telefone. Mas é muito nesse verbo, eu tento, entendeu? Porque ele estuda à tarde, então de manhã eu vou tentando adiantar os meus afazeres, e à tarde então que eu vou sentar, produzir e me planejar. É nesse sentido. Quando eu tenho algumas ações que eu preciso ir pessoalmente, por exemplo, quando eu aplico assessoria de imprensa para um profissional, eu acompanho ele em todas as entrevistas que são geradas. Por quê? Primeiro, para ele se sentir seguro, e também para eu criar material para ele usar depois, né? Então eu vou ali, naquela mãe meio pescadora, eu vou falando: sogra, pode ficar com o filho, cunhada, pode ficar, e assim vai indo. E a gente vai levando a vida. Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, que é você acompanha o seu cliente quando é para entrevistas. Mas o que de fato faz uma assessoria de imprensa? Porque ainda existe um mito que muitas pessoas acreditam, mas assessoria de imprensa é só para empresas grandes. E você atende hoje desde o pequeno, o médio e o grande empresário. E como que você define, como que você pode ajudar as pessoas com o seu trabalho? Então, muito interessante esse teu gancho, você ter falado isso, porque acho que a gente tem que desmistificar isso aí, tá? A assessoria de imprensa, ela nada mais é do que uma das funções do jornalista, né? Uma das funções que o jornalista pode desenvolver, tanto ele como profissional de relações públicas. O que de fato é a assessoria de imprensa, Emily? O que é isso, né? Eu estou ouvindo tanto esse nome, mas o que é isso? Então, por exemplo, vamos supor que você, Drica, tenha uma clínica de estética. Tá? Você tem uma clínica de estética e você é graduada, então, em estética, você é uma biomédica esteta, vamos supor. E você faz alguns protocolos dentro da sua clínica muito exclusivos, que realmente dão resultado ali para a beleza das suas clientes e tal. E por que não você virar uma formadora de opinião, uma liderança, uma autoridade nessa área, né? Mas como que eu vou fazer isso? Com a internet? Claro, a internet é um ótimo canal para isso, né? A gente sabe bem que você pode escolher como comunicar isso da melhor forma, você vai poder organizar seus horários, pautar aquilo. Mas você entende que muitas vezes, quando a gente vai falar de alguém, de uma marca, de um prestador de serviço, quando a gente vê ele na TV ou no jornal, a gente fala: nossa, a Drica é boa. Ela foi entrevistada até na TV. Até na televisão eu vi ela já. Eu vi ela na internet, eu vi ela no jornal, eu liguei meu rádio e ela estava falando. Então, o canal tradicional, a mídia tradicional, ela ainda tem esse papel de confirmar, de verificar o que de fato é bom e o que não é. Então, o assessor de imprensa, ele vai junto com o prestador de serviço ou com a empresa, criar textos que a gente chama de press releases, para disparar para a imprensa, para ofertar aquele profissional, aquela marca, como uma fonte segura de informação referente àquele segmento que ele atua, né? Eu posso até citar alguns casos aqui, se você quiser. Com certeza. Até eu ia te perguntar se você tem um case de sucesso para as pessoas entenderem de maneira mais clara e objetiva. Eu atendo uma psicóloga que quando eu fui atendê-la, ela já tinha uma gama muito grande de seguidores, todos orgânicos, seguidores reais na rede social. Mas ela falou: Emily, eu tenho muito seguidor aqui, eu tenho muita gente falando comigo, eu tenho procura para terapia, mas eu queria fazer uma base bacana aqui na minha cidade. Eu queria ter um nome. Eu falei: olha, eu acho que você está buscando ter uma marca, é isso, né? Ela falou: isso mesmo. Eu falei: então, o que a gente pode fazer?
a gente pode criar conteúdo ainda de mais, não que os conteúdos dela não tivessem qualidade, mas criamos uma identidade visual para ela. Pensamos num cronograma de post organizado, sempre linkado com a factualidade. Então, né, como ela é psicóloga, ela precisava estar de olho no que estava acontecendo na sociedade, quais as discussões reais estavam tirando a paz ou né, estava mobilizando a sociedade em si. E a gente vai usar isso também para criar conteúdo, sugerir você como fonte para a imprensa. Então, o que a gente faz? Mês a mês, a gente cria press releases, linkados a ações ou eventos que vão mobilizar a sociedade para que ela seja uma fonte sobre aquilo. Então, por exemplo, sobre o Dia das Mães. Ela foi convidada por uma rádio esses dias, lá de Cambé, para falar sobre os conflitos entre mãe e filhos. Agora, na quarta-feira, ela vai num canal aberto falar sobre isso também. Um programa muito interessante, que tem uma audiência muito bacana. E assim ela vai se posicionando como o nome máximo, a autoridade máxima da área dela, que é psicologia, que é terapia, né? Então ela vai se colocando como uma especialista de confiança, né? E isso pode parecer assim, Emily, mas eu posso ser chamado de vez em quando para uma entrevista? Sim, de vez em quando, né? Se uma produtora, uma pauteira te achar na internet, achar o seu conteúdo interessante, você de vez em quando pode ser chamado. Mas a assessoria de imprensa, ela cria as oportunidades para você sem você ter que se preocupar com isso. A única coisa que você vai ter que se preocupar é a sua agenda. Eu vou ter que alinhar com você a sua agenda. Então, eu vou criar entrevistas para você e vamos supor que alguma coisa de polêmico surja na sua rede social. Você posta alguma coisa e alguém não goste. Sabe essa cultura do cancelamento que a gente tem muito hoje? A assessoria de imprensa também é uma ferramenta para lidar com esse perigo real, né? Que ronda aí todo produtor, todo criador de conteúdo, né? Então, por exemplo, vamos supor que você criou uma postagem, aquilo virou uma polêmica desnecessária e você está com medo daquilo atingir a sua marca de alguma forma. Então, a assessoria de imprensa, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma nota oficial, ela vai criar uma comunicação, materiais oficiais para trabalhar aquela situação que surgiu, né? Então, ela vai fazer um gerenciamento de crise da tua marca, né? Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque quando a gente cresce, né? Quando a nossa presença na internet está em vídeos, está em mensagens, está em matérias, a gente perde um pouco do controle do que está sendo entendido sobre a nossa marca, né? E ter um profissional para estar atento a isso e ajudar a combater essa comunicação errônea é muito bacana. Então, a assessoria de imprensa é um braço do jornalismo, né, que agrega muito, muito, muito as marcas, né? As marcas que querem ser bem vistas, né, para possíveis consumidores e também para o público-alvo em si. E como você já tem essa experiência, você já sabe o caminho certo, né? Vocês criam tudo isso de maneira estratégica e assertiva para a pessoa. Até como você disse, elas não têm preocupação nenhuma. Eu vejo que muitas das empresas hoje, eles criam uma briga, uma guerra competitiva, essa competitividade, né, naquele determinado segmento, por querer ter essa visibilidade, essa autoridade, tanto nas redes sociais quanto nos veículos de comunicação. E o seu trabalho hoje, né, você que é expert nisso, a assessora de imprensa já sabe os caminhos e como deve ser feito, como trabalhar. A gente acompanha, vocês, gente, que não acompanha a Emily aqui, ó, nas redes sociais, tá o Instagram dela aqui, ó, Belas Mídias, Bela Manchete Mídias, né? A Emily, ela posta bastante conteúdo lá, acompanhe ele, vocês vão ver nos stories o trabalho que ela vem desenvolvendo. Eu mesmo, eu conhecia uma cliente, até uma cliente sua, que ela é dessa área de estética, mas ela eu a conhecia pessoal, profissionalmente ela não tinha tanto nome, não era tão conhecida. E depois que você começou a acompanhar o trabalho dela, e eu vi isso nas redes sociais que você estava, eu vejo ela em televisão, sabe, quase sim, imensamente, constantemente, a postura dela mudou, o posicionamento dela mudou, eu falo, o olhar dela, aquele olhar que gera credibilidade, sabe, e desperta o interesse
interesse, eu sinto ela com essa firmeza, ousada, né? Porque você tem que ser ousada e falar do seu negócio, saber o que você está falando, se impor, sem se preocupar com o que vão pensar. Mas eu vou mostrar isso, eu vou mostrar aquilo. É o que eu sei, é o que eu faço, por que não compartilhar, né? Então, eu vi que ela mudou em todos os aspectos, né? Tanto o desenvolvimento pessoal, quanto o desenvolvimento profissional e, consequentemente, vem o financeiro, né? Nossa. Porque é o posicionamento. Você falou... gente, essa mulher, ela é demais. Eu tava até esquecendo dessa parte. E é exatamente isso. Porque dentro da assessoria de imprensa, tem... no começo do nosso trabalho, a gente faz um briefing, que nada mais é do que um questionário para identificar tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos daquela pessoa, né? Porque a gente sempre tem algo que a gente faz melhor, né? Mesmo dentro da comunicação. Então, por exemplo, Emily, eu lido muito mais... me sinto muito mais à vontade em rádio do que ir pra TV. Eu gostaria muito mais de estar num podcast do que ir propriamente dar uma entrevista por áudio para ir para um site. Então, assim, a gente vai identificar naquele cliente qual que é o anseio dele, o que a gente indica para ele. E quando a gente nota que é preciso, sim, fazer um treinamento de posicionamento de imagem e fala, a gente faz, que nada mais é o media training que a gente fala, que é o treinamento para sua postura na mídia. Como que eu vou responder a uma pergunta feita, muitas vezes não programada? Como que eu vou responder a uma provocação de uma entrevista ao vivo, talvez? Como que eu vou responder a uma fala que foi atribuída a mim, mas não é minha? Então, tudo isso a gente tem que lidar, né, quando a gente fala de marca, quando a gente fala de prestador de serviço. Porque, gente, assim como eu falei, a comunicação hoje ela é horizontal, estamos todos, entre aspas, no mesmo nível, né? Tanto a grande empresa como o consumidor dela, um prestador de serviço, ele também está ali, no mesmo posicionamento dele, no mesmo posicionamento de alguém que a segue, de um seguidor. Né? Eu vejo grandes influenciadores digitais tendo que lidar de forma muito errônea com os próprios seguidores. Eu penso, nossa, se ele tivesse uma assessoria de imprensa, talvez ele até tenha, mas se ele ouvisse essa assessoria de imprensa, né? Porque, assim, na verdade, por mais que nós tenhamos liberdade de falar sobre tudo e para todos, a gente tem que adequar a nossa comunicação, né? Quando a gente sabe que foi dito, foi gravado, vai estar ali. Vai estar ali no mundo digital e meio que não tem mais volta, né? Aquele velho ditado, né? O velho ditado, mas que ainda assim ele faz toda a diferença. Quem não é visto não é lembrado, né? E às vezes a pessoa pegando um gancho aí constrói, demora tanto tempo, a gente sabe, para crescer nas redes sociais, você criar essa credibilidade, esse posicionamento, e às vezes por uma falta de às vezes sabedoria ou entendimento, escutar ali quem está te assessorando, você deixa tudo aquilo que você está ali, você perde, né? Perde em segundos. Ao mesmo tempo que é muito bom, também você pode acabar com isso em instantes. Então é muito importante. Outro dia eu estava até assistindo uma palestra e eles falavam exatamente sobre isso, né? As empresas e pessoas que querem prosperar, né? Vamos dizer, nós estamos aqui na nossa terra para prosperar, né? Eu falo assim, hoje a gente tem que ser grato no que nós temos e sempre querer mais e buscar mais. E para a gente poder crescer, a gente não cresce sozinho. A gente precisa de pessoas e ter essa humildade, procurar como que você vai me ajudar, Emily, né? Eu tô aqui com o estúdio, meu podcast, eu quero mais gente, eu quero entrevistar mais gente, eu quero mais programas de podcast aqui, mas às vezes eu não tenho esse conhecimento de como que eu vou percorrer esse caminho e por que não procurar você que pode me ajudar? Mas assim, pra gente prosperar em todas as áreas, a gente precisa ter no mínimo 3 pessoas de diferentes áreas. Em uma área que eles falavam, era exatamente essa, sabe? Às vezes, por mais que a gente já tenha um conhecimento, mas é sempre bom você ter uma pessoa na qual você possa compartilhar. Porque às vezes a gente que está dentro do seu próprio negócio, né? Vocês estão assistindo Empreendedora, vai assistir depois, encaminha para outra pessoa. Às vezes a gente está tão focada ali, ou a rotatividade, e acaba não tendo a visão que uma segunda opção, uma segunda pessoa de fora, que está com a mente, não vive aquilo constantemente,
aparentemente tem. E muitas vezes a dela é muito mais coerente, muito mais assertiva do que a nossa, por pequenos detalhes. E quando a gente erra, eu falo que daí nesse caso a gente erra, que é um erro que às vezes realmente por falta de humildade, por falta de até conhecimento, às vezes. Conhecimento mesmo. A gente, em vez de prosperar, a gente fica estagnada ali, ou dependendo da decisão, porque a nossa vida é toda as consequências em função das decisões. A gente acaba, né, dando 1 ou 2 passos para trás. Então, ela falava exatamente isso de pessoas da sua área da comunicação, uma pessoa que te faça comunicar de maneira assertiva, uma pessoa muito legal, emocional também. E o engraçado é que você tem que ter uma pessoa na sua vida, uma amiga, assim, uma pessoa que é a malha emocional. Você tem que ter uma malha emocional na sua vida. Depois você me fala dessa palestra, adorei. Gente, e essa palestra foi do Thiago Brunet. Eu adoro ele. Incrível. E ele falou assim, uma malha emocional. Se você não tem uma malha emocional na sua vida, não é porque assim, a vida de ninguém é fácil, é toda cheia de desafios. As pessoas às vezes veem a Emily lá, ajudando as outras pessoas, a Emily crescendo, dando conta de tudo. As outras profissionais e a maioria das pessoas, mas para fulano é mais fácil, para fulano é mais fácil. Mas ela não tem ideia de como que é o emocional, o que ela tem que lidar. A maioria das pessoas, principalmente na era de hoje, pós-pandemia, se fazem de forte. Porque às vezes eu preciso me manter forte naquele determinado ambiente, na minha determinada família. E eu aprendi que você tem que ter essa pessoa, seja uma terapeuta, que é essencial, ou você ter essa pessoa que você vai chegar, sabe? É a malha emocional, ela vai carregar com você. Eu não tô bem hoje, eu vou chorar, e tá dando tudo errado. O que eu faço aqui? O que eu faço com essa situação? Porque a gente sozinha não dá conta de tudo. E a terceira pessoa que a gente tem para dividir, como se fosse trocar ideias da parte financeira, né? Porque se você não tiver um consultor ali que entende de maneira profissional da parte financeira, você faz investimentos inadequados onde não deveria ter feito, porque o payback do seu investimento tem que ser muito rápido, né? Para você crescer. E aí você acaba o quê? Não confiando, e é tudo sobre pessoas, né, Emily? É tudo, você tem que ter essas 3 pessoas que você confia e está ali com você. E para tudo isso demanda muita coisa que as pessoas não entendem. Tempo, energia, né? E dinheiro. Até isso, assim, principalmente tempo, energia e dinheiro em tudo. Até quando você vai fazer o seu trabalho. A pessoa fala assim, você não entrega o resultado sozinho. É uma parceria. Você precisa da outra pessoa, ela precisa disponibilizar tempo para você te escutar, para fazer as tarefas. Ela tem que ter energia, igual essa, até a energia que eu acompanhei o seu trabalho de desenvolvimento, a pessoa, a energia dela é outra. É para cima, é outra. É até gostoso de ver os stories dela. Eu acho que eu sei de que você tá falando. É a doutora... A doutora... Nayara. Nayara. Inclusive, ela falou que vinha aqui e tá me enrolando. Ai, tem que vir. Nossa, ela comanda a comunicação. Ela não tive que aplicar muita coisa, não. Sério? Porque ela tem um feeling natural, assim, pra comunicar. Mas, é claro, eu acho que toda experiência é válida. Ela tá comigo ainda. E assim, é engraçado porque... Engraçado não, é muito bacana porque, assim, ela tem uma gama já de clientes boa, mas ela tem a sabedoria de que... ela precisa investir, ela não tá tendo gasto, ela tá investindo em comunicação. Mas ela é outra. Mas ela deveria ter esse feeling, né? Só que eu nunca vi ela da maneira que eu vejo hoje. Ai, né? E ela nunca se expõe, assim, nunca se expôs nas redes sociais, não mostrava nada dela, ela tinha ali a fotinho e tal, né? Hoje ela é outra, eu vejo assim que ela evoluiu 100%, parabéns pelo trabalho. E assim, uma coisa que é importante, não adianta ter assessor de imprensa nenhum se a pessoa não se dispor a aprender, a contribuir também comigo, porque assim, é uma coisa muito importante, assim, que você falou, e eu bato nessa tecla já no começo do contrato, vai demandar um pouquinho de tempo, principalmente no começo. Você vai ter que me responder, porque eu não vou mostrar um ser alheio, eu vou mostrar quem é você. Por que que você, profissional, você esteticista, você biomédica, você psicóloga, por que que é interessante procurar você e não o seu concorrente?
Então, você tem que me passar, né, as informações relevantes sobre a sua marca, né? É isso que vai destacar você, e não eu, propriamente dito, né? Porque eu acho que quanto mais a gente coloca a nossa personalidade no nosso negócio, na nossa marca, mais a gente cresce. Assim como vão ter pessoas que não vão se identificar, quando a gente é verdadeiro, vai ter muita gente que vai se identificar. Entendeu? Porque as pessoas querem segurança. Né? É perceptível. Falo, não adianta você querer enganar ali, colocar uma máscara, porque não dura por muito tempo. Não dura. E assim, é interessante você falar isso, porque isso encaixa muito bem também para as redes sociais, para o conteúdo das redes sociais. Né? Essa questão de eu ter que fazer tudo sozinho. Emily, mas como? Você tá pedindo aí, você fala muito sobre fazer stories, mas como? Né? Tipo assim, meu cenário aqui não é bonito, eu não tô sempre de maquiagem. Gente, vamos combinar que existem diversos mecanismos pra gente gravar um conteúdo bacana, pra gente dar a nossa visão ali sobre a nossa marca ou o nosso serviço. Existem os filtros. Eu não tô toda hora maquiada também. A minha pele não é das melhores, tá? Não tô falando que, nossa, como você tá sempre bonita. Não tô nada disso. Mas assim, eu vou driblando essas situações pra me manter ativa na minha rede e mostrar pra minha audiência que ela pode contar comigo, né? Que eu tô ali produzindo, tô trabalhando, mas de qualquer maneira eu quero saber qual que é a dúvida dela pra eu servir, porque é por isso que a minha empresa serve. Ela serve para produzir conteúdo de qualidade, não só para mim, mas para as empresas que me contratam, né? E para, claro, eu me sentir útil e, claro, para eu me sustentar, né? Então, assim, se a gente sabe quais são os pilares da nossa marca, a gente vai construindo o caminho muito naturalmente, entendeu? Porque, assim, eu já quebrei a cabeça aí com muitos clientes, principalmente por eu ser mulher, ser sozinha. O nome da minha marca ser Bela Manchete Mídias já é um nome que remete a uma certa fragilidade ou uma certa... pensa que foca só em estética, mas como eu estava falando antes, eu nem concluí, nem me perdi ali no assunto. Eu criei esse nome Bela Manchete Mídias porque justamente eu quero pautar o positivo, o belo, o que agrega, né? Vamos lá, não que o jornalismo policial, factual, não agregue, tá? Mas às vezes a gente cansa, né? Eu, pelo menos, às vezes eu canso de ligar o noticiário e ver, né, acidente de trânsito, ver assassinato, ver furto. Então eu quero um pouquinho do que está acontecendo ali na minha sociedade de bom, entendeu? Então é isso que a marca Bela Manchete Mídias quer trazer, né? Ela quer trazer conteúdo assertivo, ela quer trazer destaque para sua empresa. Uau! Sabe, muito sábio. Parabéns aí pelo nome. Ô, Emily, e você já teve vários desafios, tanto profissionais, que você, né, comentou aqui com a gente, quanto pessoais. Qual foi o maior desafio da sua vida? O maior desafio da minha vida... muita coisa mudou quando os meus pais se separaram, né? Foi um trauma muito grande pra mim, assim. Eu até hoje acredito que eu lido com isso de diversas formas, porque meu pai foi morar em outro estado, né? E isso dá uma separada na família, assim. Mas eu sou sempre o tipo de pessoa que tenta aprender com as situações, né? Então, assim, sabe o que não mata fortalece? Então, cada um tem, né, as suas dificuldades aí na vida, os seus tropeços, né? Mas o importante, eu acho que a gente tem que tentar não ser pedra de tropeço na vida do outro, né? Então, eu tento sempre fazer essa autoanálise, assim. E, mais uma vez, vocês vão achar que pode até ser forçado, mas a comunicação é sobre isso. É sobre a gente esclarecer, é sobre a gente tirar véus dos olhos das pessoas, é sobre a gente agregar, sobre a gente unir, entendeu? E assim, eu penso que a mulher, ela tem muito disso. Até a gente esses dias foi num evento, né, Dri, que falou sobre isso, o Movimento Essência da Pamela. Um beijo, Pam. Eu penso que as mulheres, elas têm que prestar muito atenção na competitividade que migrou do offline para o online, né? Eu não vou seguir fulana porque ela tá grande, eu não vou deixar ela saber que eu me importo com o que ela diz, mas vai lá e assiste todos os stories, né? Eu não vou compartilhar a informação que ela deu, não, por mais que seja criativa e útil, eu não vou compartilhar, vou compartilhar da influenciadora lá do norte ou lá de São Paulo.
Então, assim, a gente tem que prestar atenção muito nisso, porque nós vivemos em sociedade. E isso quer dizer o quê? Que um precisa do outro, né? A gente não está mais numa economia só criativa. A gente está numa economia de ecossistemas, né? Então, uma coisa depende da outra e o relacionamento, gente, é algo dos primórdios. Sempre fez diferença pra gente posicionar uma empresa e não é agora que ia ser diferente, né? Sábio, muito sábio a sua colocação, Emily. E eu falei, é tudo sobre pessoas, né? Quem vai, a porta para você ir para um próximo nível, a porta da sua prosperidade, para você avançar, para você crescer, estar com pessoas. A chave estar com pessoas. E eu acho muito, principalmente mulher, que às vezes tem essa vaidade, às vezes acaba se considerando egocêntrica demais, né? Ela elogiar quando realmente for verdade. Nossa, ela disse, faz todo sentido, aquela mensagem caiu para minha vida. Olha, fulana, você me ajudou com a sua mensagem, parabéns. Não é questão de números, né? As pessoas hoje você colocou, não é números, é só números. O que faz a diferença é a qualidade. Eu não vejo nada por números, mas se aquela pessoa está agregando, está fazendo a diferença na vida das pessoas, se os princípios e valores daquela pessoa está me fortalecendo de alguma maneira, por que não elogiar, por que não seguir, me unir a elas? Às vezes eu tenho uma ideia, falo assim, todos nós temos dons e talentos diferentes, né? Deus colocou todo mundo na terra com dom e talento diferente. Às vezes nós podemos fazer até a mesma coisa, né? Só que é diferente, a sua essência não é a mesma que a minha. Eu faço diferente porque é o meu jeito, é o meu toque, e cabe a você desvendar os seus explorar, né, mais o seu dom, o seu talento com o seu toque. Por que não a gente se unir? Olha, se você, às vezes a gente trabalha no mesmo segmento, mas você é melhor nisso, eu sou melhor nisso. Vamos unir forças? O que você faria aqui? O que eu posso fazer aqui? É sobre isso, né? Nosso maior propósito é transbordar na vida das pessoas, sem essa competição. Sim. Né? É muito isso, Drica, porque assim, as pessoas às vezes, elas não compreendem que não é só sobre infraestrutura. Então, por exemplo, a pessoa, um cliente ou um possível cliente, ele não vai respeitar só a sua empresa se você mostrar um feed organizado na rede social. É sobre quem a sua empresa é no offline também, né? O que ela agrega à vida dos outros, né? Empresa, marca é feito de pessoas, né? Então, por exemplo, a gente precisa prestar muita atenção nos valores que formam uma empresa, né? Existe, por exemplo, uma rede de fast food muito grande, que um dos valores dela é trabalhar a questão do suposto preconceito com o homossexualismo, né? Já outra rede de fast food, um dos valores dela é justamente não trabalhar isso, não abordar esse quesito, né? E o que faz, então, você escolher uma empresa a outra? Já pensou sobre isso? Né? É identificação, né? E como é que as pessoas vão se identificar com você se você não se abre para elas? Né? Se você vê o tempo todo um empecilho, eu não sei quem, eu não vou responder porque é muito cafona, não vou responder ela não aqui no comentário da minha loja de roupa. Por questões pequenas, né, que não fazem sentido. Se você for parar para pensar, às vezes ela que vai abrir as portas para você e você por picuinha ou não tá bem naquele dia, não vou responder, não gostei dessa atitude dela. E deixa eu falo assim, de viver o que é para ser vivido, né? O sobrenatural de Deus. Exatamente. Eu vejo muito isso, né? Nossa, é muito interessante isso tudo, porque assim, ao invés de aproximar muitas vezes as redes sociais uma pessoa da outra, uma empresa da outra, às vezes mais afasta, né? Porque nós somos seres humanos, então a gente está o tempo todo julgando o outro. E claro que a gente tem que prestar atenção nas questões técnicas, né? Por exemplo, se eu vou procurar um médico na rede social, claro que eu vou prestar atenção na foto dele, no que ele está abordando ali nos stories. Isso vai ser um fator determinante para eu escolher ser paciente dele ou não, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento também, né? Acho que é uma faca com dois gumes aí.
Outra coisa que eu queria falar sobre a rede social, que eu acho muito, muito importante, que você tocou no assunto, é a questão de números, né? Cada número ali, em teoria, representa uma pessoa. Um dia eu estava chateada porque uma cliente estava me cobrando a questão de crescer em números, né? E eu senti que ela não estava se importando com quem já estava ali, né? Uma cliente que não está mais comigo, mas ela se apegava a números. E eu falei uma coisa para ela que depois eu fui pensar e pesquisar melhor. Até foi um tema de um grande influenciador digital. E assim, eu falei aquilo meio que intuitivamente, né? Quando você fala para 100 pessoas, para um número de 100 seguidores, você está falando com 100 pessoas. Digamos que é uma sala de cinema inteira lotada. Quando você está falando para 500 pessoas, você está falando ali para um stand-up comedy inteiro de pessoas. Quando você está falando para 1000 pessoas, você está falando para um show. Então, assim, gente, são pessoas. São pessoas, não é sobre número, é sobre o que você está mostrando ali. E você não precisa se tornar um escravo da rede social. Porque eu já presenciei, eu já atendi clientes, assim, que eram verdadeiramente escravos mesmo do Instagram, principalmente do Instagram, do Facebook, do YouTube. Tudo eles queriam falar, todas as trends eles queriam praticar, todas as hashtags que estavam em alta eles queriam utilizar, e muitas vezes não cabia pelo segmento dele, não cabia pelo tipo de público dele, não cabia pela marca dele. Mas eles queriam, porque eles estavam entendendo que, na verdade, era sobre destaque e não sobre servir. Ninguém se mantém em uma página como seguidor, como audiência assídua, se aquela marca não conversa com ela. Se é só sobre ela mesma, sobre ela mesma, sobre ela mesma, né? Então, eu penso assim, que muitas vezes as redes sociais, ela cria aflição, tanto no produtor de conteúdo, que nem o Whindersson Nunes já falou sobre isso abertamente, né? Sobre essa ânsia dele sempre ter que gerar algo novo. Outros influenciadores também, mas também quem consome, né? Por que eu não tenho essa realidade que essa influenciadora tem? Nossa, ela faz massagem às 10 horas da manhã. Nossa, mas ela vai comer um restaurante novo todos os dias. Por que comigo não? Né? Então, assim, a comunicação tão vasta, tão específica, a gente criar o nosso próprio jornalzinho ali na rede social, ela é muito válida, mas a gente tem que ter responsabilidade no conteúdo que a gente gera, né? O que você acha, Adri? Eu concordo também. Isso que você falou também, não só isso, porque isso acaba influenciando emocionalmente, né? A gente vê hoje a quantidade de psicólogos que vem aumentando, de terapeutas, oftalmos, porque isso acaba também fazendo mal para a sua saúde, para o seu desenvolvimento, né? Eu falo, é muito preocupante, principalmente na geração dos nossos filhos, que estão convivendo com tudo isso, estão aderindo a tudo isso. Mas a questão de números, né, eu falo assim, não é importante. Para quem realmente tem o conhecimento, né, que sabe que o Instagram ele é 100% algoritmo, ele é 100% números. Eu vou falar com muita propriedade, né, eu trabalhei 10 anos no departamento de marketing de um shopping e eu criei um projeto digital lá por 3, 4 anos e eu já trabalhava dos dois lados, sabe? De contratar influenciadores e do outro lado que eu também tinha o meu, não estava no início, mas para eu poder entender realmente, eu falo, quando você realmente entende e você está sentindo os dois lados, quando você entende os dois lados da moeda, é mais fácil. E a gente contratava para as lojas e tinha algumas lojas que vinha exatamente com essa cobrança, mas você contratou fulano e meu número não aumentou, não deu retorno. Primeiro, eu volto a falar, é um trabalho em conjunto, é uma parceria. Quando você contrata a pessoa, é uma mídia, é a mesma coisa se você contrata uma rádio, uma televisão, né, lá o spot da rádio, o VT. Quantas pessoas que não vê o VT na Rede Globo? Só que quantas pessoas que vai comprar e fala? Não é uma mídia. E segundo, uma vez eu fiz um teste mesmo com esses influencers de tanto, né, os lojistas cobrarem. Contratei uma de 120, que tinha 120 mil seguidores, a local, e uma que tinha 7 mil seguidores. Olha a proporção, né? Cada uma com a sua autenticidade, com o seu jeito. E mandei para uma loja, falou, ó, sabe o Ctrl+C, Ctrl+V? A mesma demanda, eu passei para as duas. E depois eu fazia o pós, né? E dei
cupom de desconto para as duas. Aí era um salão de beleza que elas estavam divulgando as promoções e eles me ligaram, antes do tempo, eles falaram assim, Adriana, eu fechei a minha agenda dessa semana com tal cupom. E adivinha qual cupom que foi? A dos 7.000 seguidores. A que tinha 120.000 seguidores, nenhum fechamento. Então, até que ponto que vale você ter tanto números e eles não serem realmente assim, engajarem com você, realmente estarem ali com você. E passar uma confiança, né Dri? Não, semana passada eu dou curso de Instagram para negócio, para empresas. E eu estava atendendo uma empresa que tinha 21.000 seguidores no Instagram. E ela cresceu muito rápido. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nos insights para entender. Você tem que entender como é que está trabalhando. A hora que eu vi a visualização, juro por Deus, ela tinha 50 visualizações. No meu pessoal, né, que eu falo, tem até muito mais. Mas eu falei, mas isso aqui não tá certo. 50 visualizações com 21.000 seguidores. E falei assim, você entende que ter número de seguidores não é relevante? Aí eu tenho o meu com 2.000 e pouco, 3.000 seguidores, o meu pessoal, gente, eu falo com propriedade, o meu pessoal, eu tenho 4 vezes mais de visualização do que aquela de 21. Então, números não significa. O que importa é a identificação. É aquela pessoa que realmente transborda na sua vida, traz conteúdos relevantes. Com certeza, né? E a gente precisa discutir cada vez mais as redes sociais, porque é o que você falou, é uma questão de saúde pública, é uma questão de evolução ou não para a tua empresa, né? Você não precisa dar conta de tudo. Se tá difícil, busca um social media. Não tô falando nem que precisa ser eu. Existem diversos profissionais maravilhosos, né? E é um trabalho importante. Não é só uma artezinha, uma frasezinha, uma legendazinha, gente. É a sua comunicação oficial ali, é o seu canal real, né? O que vai linkar você a um possível cliente. Né? Uau! Ô, Emily, e qual o seu maior propósito de vida? Meu propósito de vida? Nossa, que difícil isso. Meu Deus. Olha, vou gaguejar aqui. Olha, eu sempre tive um sonho de ter uma família segura, feliz, né? Claro, com os percalços que toda família possui. E eu já alcancei esse sonho, né? Então, eu queria ter uma família, eu tenho a minha família, tenho 3 cachorros, um filho, meu marido maravilhoso, que é meu parceiro em tudo. Até me emociono em falar dele, porque ele é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Porque ele passou tanta coisa, quando criança, quando jovem, foi morar na Inglaterra, acho que com 23 anos de idade, sozinho, sem conhecer uma pessoa do outro lado do mundo. E ele ficou quase 11 anos lá. E quando ele voltou, daí a gente se conheceu. Ele até pensava em retornar para a Europa e a gente acabou se envolvendo. Então, assim, eu acredito que Deus já me deu o que eu queria tanto, assim. Agora, claro, eu quero evoluir um pouco financeiramente, eu quero poder viajar com mais frequência, eu quero poder melhorar minha casa, né? E trabalhar com o que eu amo, né? Eu já estou fazendo isso, Deus já me deu essa oportunidade. E eu acho que, assim, quando a gente ama o que a gente faz, claro que, né, muita gente fala assim, isso é balela, porque imagina, vai saber se o lixeiro gosta da profissão dele. Eu acredito que muitos gostam, né, e é um trabalho muito digno. Dá para todo mundo amar o que faz? Eu acredito que sim, né. Para mim não dava muito certo eu ir para a área de exatas, administrativo e tal. Eu sabia que eu tinha que trabalhar com comunicação, né. Então, se Deus continuar me dando essa oportunidade de trabalhar com comunicação, tendo a minha família ali juntinho comigo, é isso, é sobre isso pra mim. Alguma vez você já pensou em desistir? Já pensei em desistir. E não faz muito tempo. Foi quando eu até quis uma mudança de aparência, assim, eu não me via mais como eu estava fisicamente, né? Eu tinha engordado um pouco, tô nesse processo de emagrecimento ainda. Tava com o cabelo muito comprido, bem claro. E eu falei, não é, essa imagem não condiz mais com a pessoa que eu quero mostrar. E talvez eu seja hoje, né? Porque por mais que a gente tenha uma personalidade, a vida nos molda, né? Um pouco, né? E eu tive algumas situações de clientes mais
né, conflituosos muitas vezes, acredito que todo mundo tem, qualquer nicho de empresa, né? E às vezes a gente lida com situações de ingratidão. E isso, para quem tenta justamente trabalhar contra isso, né? Ser uma pessoa que né, agradece os seus mentores, que honra, né, as oportunidades, a gente se decepciona, né? Mas em contrapartida, quando a gente conversa com Deus, eu creio muito nisso, eu sou cristã, Deus te dá uma resposta muito assim, tipo, não, minha filha, né, ainda tá no teu caminho você comunicar, então a gente continua aí, firme e forte. Uau! E igual você falou, né? Não é todo dia que nós estamos bem, às vezes nos deparamos com situações de pessoas na qual não esperávamos, isso faz parte da vida, né? Falo, tudo que Deus entrega, as pessoas que Ele coloca no seu caminho, até aquelas que fazem a maldade, a gente vai se deparar, né? Com pessoas falsas, com pessoas falando, eu falo assim, inventando coisas alheias sobre a gente, puxando o seu tapete. Diminuindo por alguma coisa, por ciúmes, inveja, né? Isso, e tem muito, eu falo, hoje eu aprendi porque Deus coloca essas pessoas, a gente precisa dessas pessoas para que a gente cresça na vida, para que a gente aprenda na vida. Falo, hoje, até um gancho assim, eu por muito tempo reclamava, por que comigo, Deus, por que isso, por que... Hoje eu entendo que foi para eu ser a mulher que eu sou hoje, entendeu? Para eu ser essa mulher mais forte, tendo o meu negócio, tendo com os meus filhos, com a minha família e poder ajudar as pessoas ao redor de mim. Na época a gente reclama, né? Mas a gente tem que ser grato. Então tá acontecendo uma coisa ruim, né? Seu sócio te traiu, ore por ele, né? Ore, mas assim, tenta extrair o melhor. Né? Ô, Emily, e quando você tá nesses dias que a gente fica ruim, a gente, né, se decepciona, qual que é o seu combustível diário? Eu tento me afastar um pouquinho do cenário que eu tô, né? Talvez diminuir o ritmo do trabalho no dia, fico mais com o meu filho, né? Os meus cachorros, eles são muita bênção na minha vida, porque o escritório que fica na minha sala, eu abro a porta direto, assim, pra parte que eles ficam, e às vezes eles vêm no meu pezinho, assim, deitam uns 3. Eu fico muito com os meus, né? Eu tento me aproximar dos meus, assim, tento orar também, meditar, porque justamente quem lida muito com comunicação precisa estar atento a muita coisa, lida com muita informação muito rápido, né? Não sei se você tem esse sentimento, mas às vezes eu falo, gente, preciso me isolar. No dia fatídico, horroroso que aconteceu lá com as crianças em Blumenau, eu já soube pela manhã, e aquilo, obviamente, não só comigo, né, mas com todo mundo que viu, acabou com o dia das pessoas, né? E eu tinha muita coisa para entregar naquele dia. E eu falava, Senhor, me dá forças, porque eu não consigo nem imaginar o que essa mãe, que esse pai tá passando, Senhor. Não consigo. E assim, às vezes eu preciso justamente parar um pouquinho, meditar um pouquinho, sair de tudo, de toda essa gama de informação que chega a todo momento, para ter uma serenidade para poder voltar a produzir. É isso que eu faço. E hoje você manda na sua mente ou ela te comanda? Ai, eu tô na busca de eu comandar a minha mente. Tanto é que hoje, né, no dia da gravação aqui, eu comecei terapia. Voltei pra terapia, tentei fazer esse investimento em mim, lembrando naquela questão de que a gente tem que estar bem para que os nossos ao nosso redor estejam bem também. Sensacional. E como que você lida com os haters, com essas pessoas maldosas? Então, como eu não sou uma grande influenciadora, não tenho milhares e milhares de seguidores, e digamos assim que eu não tenho haters, eu percebo mais algumas críticas veladas, assim, né? Por exemplo, pessoas que veem muito meus stories, não comentam nada, ou printam, às vezes copiam a ideia, não dão crédito. É mais nesse sentido que eu acompanho, que eu confesso que às vezes eu não entendo, né? Porque você pode ver, eu posso até ter printado uma imagem, recortado para dar uma outra view ali, mas eu sempre faço questão de dar o crédito. Porque, gente, a gente precisa lembrar que comunicação também é trabalho, é propriedade intelectual, né? A gente tem que respeitar a criatividade, o trabalho, o tempo do outro,
né? Mas até hoje eu não tive que lidar com haters assim, só se eu não souber, no caso. Dizem que quando você tem um hater é um bom sinal, né? Porque talvez daí você esteja se destacando muito, não sei, ainda não sei, gente. Mas é proporcional, né? Conforme você cresce, a gente cresce, né? Tanto pessoal quanto profissional, vai aumentar pessoas que se identificam, vai aumentar pessoas que não gostam, né? E as pessoas vão querer te atacar, mas quando as pessoas falam querem te atacar, é tudo sobre elas, né? É tudo sobre elas, não é? É isso que você falou, se a gente tá fazendo barulho, é porque tá incomodando, não é? Porque assim, gente, eu não sei as outras pessoas, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho muito tempo. Então, assim, é muito difícil eu parar pra comentar ou pra criticar alguém. Só se é uma coisa que condiz, por exemplo, com a educação do meu filho, com o futuro da sociedade, alguma questão ideológica ou política muito cruel, muito difícil, né? Por exemplo, a gente tem aí o PL da fake news, né? Algo que eu me propus a falar sobre isso no meu pessoal, porque eu acho que isso tá linkado com o futuro do meu filho, né? Mas é muito difícil eu me envolver em uma situação, em uma polêmica assim. E é exatamente o que você falou, é sempre sobre a pessoa, né? Sempre, nunca é sobre a gente. Então, existe o receptor, né, quem recebe a mensagem, né, existe, né, o orador, quem criou essa mensagem, existe o canal, né, entre essa mensagem. O Instagram nada mais é do que esse canal, né, entre você que cria o conteúdo e o receptor. E eu adoro uma situação das redes sociais que é o seguinte, só assiste quem quer. Não é mesmo? Então, por exemplo, assim, por que cargas d'água eu vou ficar assistindo uma influenciadora que eu acho ela boba, ela fútil? Eu simplesmente não assisto, mas eu respeito o direito que ela tem de poder criar aquele conteúdo, entende? Né, claro, né, isso dentro da normalidade, né? Então, assim, eu acho que é muito essas pessoas que perdem muito tempo falando mal das outras, não respeitando o trabalho do outro. Às vezes eu acho que é até falta de informação, porque ela não entende o que é uma economia criativa, o que é, né, a economia dos criadores de conteúdo, de que isso é uma tendência de mercado que talvez não tenha nem volta, né? Não adianta, quando a gente investe em comunicação assertiva, a gente cresce. Né? E é isso. Uau! Oi, Emily. E nós estamos na semana do Dia das Mães, né? Você é uma mãezona, né? Eu falo assim, concilia tudo, consegue conciliar tudo, vai levando aí do jeito que dá, mas a prioridade é o filho, faz tudo por filho, né? Claro. E o que você aprendeu depois de ser mãe? Eu aprendi que, na verdade, enquanto eu acreditava que era tudo sobre mim, na verdade não era nada sobre mim, era sobre o que Deus queria pra mim, né? Então o Henrico, ele veio em um cenário que eu não estava super estável financeiramente, eu não era casada com o pai dele, eu namorava, né? Mas eu vi que era tudo que eu precisava, porque eu nunca tinha tido contato com um amor divino como esse, né? Eu não tô falando sobre ser mãe biológica ou mãe adotiva, mas, por exemplo, só uma mãe ou um pai entende do que eu tô falando, né? O amor por um filho, ele transcende qualquer outra coisa. Então, assim, o meu filho, ele me ensina o tempo todo sobre até autoconfiança, sobre sinceridade, sobre parceria. Esses dias ele brinca na rua da minha casa, ele tem essa liberdade, graças a Deus. E uma pessoa acertou a bola de futebol, ele é apaixonado por futebol, tá? Ele ama o menino Ney. E uma pessoa acertou a bola na testa dele e ficou muito roxo. E ele voltou pra casa, assim, eu vi que ele tava meio segurando o choro. Eu falei, filho, o que foi? Ele falou, fulano chutou a bola muito forte, ó, fez um galo na minha cabeça. Eu falei, eu vou lá falar com ele e tal, nanana. Ele falou assim, não, mãe, eu já falei pra ele que não foi adequado o chute dele, porque eu sou menor que ele. Eu já falei pra ele que eu não gostei. E ele pediu desculpa. Então tá tudo resolvido. Ele pediu desculpa. Eu falei, filho, mas ele tem que tomar cuidado. Ele falou, ele tem, mas ele foi avisado agora. Ele foi avisado. Eu falei, gente, que incrível, né? Ele me acalmou com 3 afirmações ali. Mãe, eu comuniquei pra ele que não foi adequado. Eu avisei que eu não gostei. E ele pediu desculpa. Então você não precisa ir lá falar por mim. Que coisa mais linda. Qual a idade dele? 7.
7, eu falo. E a gente aprende constantemente com eles também, né? Nossa. E você consegue observar com 7 anos tendo essa mentalidade, já que são os valores e princípios que vêm de dentro da casa, né? Com certeza. Uau. Eu tento prestar muita atenção, a gente tá falando tanto de comunicação, com o que ele assiste, com o que entra dentro da nossa casa, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou super a favor da liberdade de expressão, nem tudo nos convém, né? Eu não sou a favor, por exemplo, do meu filho ter acesso completamente livre ao YouTube, a ouvir certas músicas, né? A assistir certos conteúdos, né? Então eu acho que não adianta a gente jogar para a sociedade a culpabilidade dos nossos filhos muitas vezes estarem muito irresponsáveis ou inadequados. É sempre sobre o nosso relacionamento com eles, né? Não o relacionamento do mundo com os nossos filhos. Exatamente isso, né? Os valores, né? Que a gente ensina que é o que vai ficar para a vida, né? Exatamente. Ô, Emily, já estamos há mais de 1 hora nesse bate-papo gostoso. Nem percebi. A gente, daqui a pouquinho eu vou fazer uma surpresinha para você. Enquanto você Deus. Vai a gente adora uma pegadinha aqui, sabe? Enquanto você vai pensando aí, tomando uma água, eu queria dar um recadinho para você que está nos acompanhando. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Estúdio Podcast Londrina. Não custa nada. Vamos juntos levar informações, transbordar na vida de outras pessoas. Indique esse podcast. Se você chegou agora, volta lá no início ou indica para mais 3 pessoas que você conhece, que precisa tanto conhecimento aqui. Ela compartilhou, assim, eu falo, mais de uma consultoria de informações de milhões, que você muitas vezes poderia, eu não tenho dinheiro para pagar de maneira gratuita. Se você está nos assistindo, só depende do Wi-Fi. Então se inscreve no nosso canal, porque toda semana, gente, tem convidados assim, ó, com histórias inspiradoras que transformam. Sabe aquela virada de chave que você precisa dar na sua mentalidade? São as pessoas que passam aqui no estúdio. Não tem vínculo nenhum, então elas têm tempo para poder falar como é que faz. Vocês podem interagir, mandar as dúvidas, as perguntas de vocês, tá? E se você é uma dessas pessoas que tem muito conhecimento e quer estar aqui no Estúdio Podcast Londrina, me chama no direct, @Estúdio Podcast Londrina, ou clica no link da bio, vai cair direto no meu WhatsApp. Me fala quem é você, da sua história, como que você pode ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Quem sabe você não é o a próxima a estar aqui no nosso programa. Agora, se você, assim como eu, quer estar aqui, ó, do outro lado da cadeira, aqui também é o seu lugar. Aqui você pode ter o seu podcast, isso mesmo, o seu podcast do seu jeito. A gente tem uma ampla estrutura, ar-condicionado, frigobar, câmeras profissionais, técnicos 100% disponível aqui para você. Hoje o network, ele é responsável por 70% dos seus resultados. Nós muito falamos aqui de pessoas, é isso, pessoas, ambientes e energia. Para você se conectar, como que eu vou me aproximar dessas pessoas? Aqui é o lugar ideal para você trabalhar hoje dentro do seu planejamento estratégico. O podcast, ele está em primeiro lugar mundial, a nível mundial, dentro do planejamento de qualquer agência de publicidade, para você se destacar. Então aqui é o lugar certo. Você que tem, não interessa se você é pequeno, se você é profissional autônomo, médio ou grande, se você tem um produto, tem um negócio, um conhecimento que pode levar informações, impactar a vida de outras pessoas, você já pode ter o seu programa de podcast aqui, tá? Seja qual for, seja ele de conhecimento, profissional, pessoal, você pode gravar um curso. Adriana, eu não quero ter um podcast para ficar entrevistando. Você pode aqui também gravar o seu curso, sabia? Você gravar o seu curso com tanto conhecimento e colocar nas plataformas de venda e ganhar dinheiro enquanto você dorme. As plataformas vão vendendo e você está ali dormindo e grava uma vez só. Aqui no nosso estúdio é o lugar também. Nós atendemos de acordo com a sua necessidade, tá? E voltando aqui nesse bate-papo gostoso, Emily, a gente tem uma pegadinha aqui, tá? Ai, meu Deus! Não é nem perguntinha. Eu vou te falar algumas palavrinhas e eu quero que você me fale a primeira coisa que vier na sua cabeça. Combinado? Combinado. Vai lá. Deus. Tudo. Amor. Meu filho. Fé. Crescente. Esperança. Ai, necessária. Um medo. Violência. Uma inspiração.
Cal Ferronato, uma influenciadora. Acordar cedo ou dormir tarde? Acordar cedo. Alimentação saudável ou guloseima? Tô sempre na balança ali, sempre. Equilíbrio. Tô sempre buscando. Atividade física ou sedentarismo? Atividade física, no caminho. Ler ou televisão? Ler. CLT ou empreender? Empreender. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Muito, já indiquei, vou continuar indicando, porque eu sou muito apegada a dados. Isso que você falou é incrível, né? Quem não quer ter um podcast, quem não quer se informar por um canal desse, né? Tô no carro, eu posso me informar. Eu tô no ônibus, eu posso me informar. Eu posso assistir e ouvir com qualidade. Por que não? Uau! E a gente tem uma fotinha aqui e a gente queria que você comentasse sobre ela. Tá. A produção, espera só um pouquinho, gente. Lembra que o nosso técnico é 100% disponível? A Adriana Loira aqui não mandou foto para ele. Eu tô mandando já. Enquanto isso... Adorei. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas. Você que é uma menina, uma mulher muito sábia, muito inteligente, cheia de conhecimentos. Aonde que você busca tanto conhecimentos e compartilhar, onde que as pessoas podem buscar esses conhecimentos, e se você paga ou não, e alguns gratuitos, né? Porque a gente sabe hoje a dificuldade que é o desafio para muitos, para quem está começando principalmente, mas a gente sabe que tem muito conteúdo gratuito. Muito. E gostaria da sua dica. Eu faço uma mescla, assim. O que acontece? Por eu ter essa ligação tão grande com o jornalismo, eu gosto muito de me informar. Então, o que eu faço? Eu realmente fico sempre de olho nas factualidades, né? E não dá para fugir muito, a gente acaba sabendo de notícias ruins, não tem jeito, mas eu tento analisar pela ótica de que maneira que essa notícia, essa informação, ela pode agregar na vida de uma pessoa, no negócio do meu cliente ou no meu próprio negócio, né? Como que eu posso transformar esse dado aqui que chegou até mim, que é comprovado, que a imprensa está destacando, para, né, converger para uma informação de qualidade para o meu negócio, dos meus clientes. Eu acompanho muito o conteúdo de duas influenciadoras, elas são assim fixas ali no meu buscador, no meu explorar, que é a Cal Ferronato, como eu falei. Ela é criadora de um grande movimento que chama W2W, que é Mulheres por Mulheres, tá? Que não dá muito para resumir o que é, mas é como se fosse um clube, né, de mulheres que trabalham no networking, e formação e capacitação, tá? E eu gosto muito da Amanda Sasso. A Amanda Sasso, eu me identifico muito com ela. Eu a conheci porque ela é jornalista também, e ela gosta muito de moda também. E ela, nos primórdios lá dos blogs, ela criou um blog contra tudo e contra todos, porque todo mundo falava, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Ela criou esse blog, depois migrou para o Instagram e hoje é uma grande influenciadora, principalmente de moda. E ela, assim como eu, enfrentou vários preconceitos que jornalistas e publicitários sempre trabalharam contra os creators, né? Não tô falando, não é nesse sentido, contra, mas... com esse preconceito, né? Sim, existe muito conteúdo que não tem qualidade? Existe, né? Existe muito conteúdo não confirmado? Existe muita gente que fala errado? Existe. Mas também existe muita gente e muito conteúdo assertivo por aí, e que realmente agrega, né? Uau! Você é uma mulher muito sábia, né? Eu falo, tem aquelas pessoas que cheias de conhecimentos. Que é a pessoa cheia de conhecimento, que tem às vezes mais de uma faculdade, é doutorado, vive em constante curso, tá no meio de fazendo palestra, aquilo, e guarda tudo para ela, né? Não transborda. E eu falo que elas ficam, uma obesidade mental, fica obesa, igual absorve tudo e não ajuda outras pessoas, né? Tem medo, né? Isso, essa insegurança. Eu vou ensinar o que eu sei para ser melhor, e vai acumulando. E a gente sabe que com esse cúmulo de informações, você vai esquecendo,
vano, né? Você não aplica, você não ajuda ninguém, a pessoa não vai lembrar de você futuramente, você guardou tudo para você. Então nada adianta você investir tanto tempo, tanto dinheiro, tanta energia, porque todos vamos partir. E qual a diferença que você fez na vida do seu próximo com tanto conhecimento? Nada, né? Exatamente, Drica, é importante você falar isso, até porque uma das técnicas de posicionamento de marketing, você vai saber tanto quanto eu, é justamente o inbound marketing. Você dá uma informação, você dá um serviço para conquistar ali a pessoa, para que ela se sinta grata e ela se sinta fiel a você. E automaticamente, quando ela lembrar, precisar de um produto ou de serviço, ela vai lembrar de você. Né? Ser referência, né? Exato. E a sabedoria é essa, eu falo, a sabedoria é quando você tem todo esse conhecimento e você tem a sabedoria de aplicar às outras pessoas, ensinar, ajudar, a transbordar na vida de outras pessoas. E eu falo que muitas vezes a sabedoria também vem do alto, né? Vem do divino, quando a gente tem uma conexão muito grande com Deus, com o Pai, muitas vezes, mas eu não sei o que eu vou fazer, só entrega e deixa que essa sabedoria divina vai conduzir você, como que você vai aplicar esses conhecimentos, né? E dá para perceber até pelos seus princípios e valores, tudo que você compartilhou, que você é essa mulher sábia, parabéns. Olha, eu não sei, eu juro que eu não sei se eu sou, mas eu tô tentando, sabe? Tentando, assim, ser uma pessoa melhor. Não é só sobre a empresa, é sobre a pessoa que está por trás da empresa, né? Ser menos reativa, ser mais doce nas palavras, porque por mais, né, Drica, você vai saber melhor que eu, talvez, por mais que a gente lide com tantos seguidores, com tanto conteúdo, assim, muitas vezes nos falta, assim, feeling para comunicar em uma resposta, porque a gente também não fica bem, né? Às vezes a gente tem uma carga de trabalho enorme, a gente tá no estresse, e às vezes a assertividade na comunicação pode derrapar ali, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. Então, é sobre isso, é sobre a gente se tornar uma pessoa melhor, a tentar pelo menos a cada dia, né? Fazer 1% a cada dia tá perfeito, né? Com certeza. Parabéns. Produção, conseguimos a foto? Vamos ver aqui. Lá, essa foto. A gente achou essa foto no seu Instagram, né? Achou ela bem marcante. É uma outra Emily, né? Como você diz. A nossa vida é feita em fases, é dividida em 4 fases. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa Emily. Essa Emily, ela tinha acabado de decidir que sim, ela ia se jogar na rede social, ia comunicar, ia deixar de ter medo do julgamento alheio, porque às vezes o julgamento ele vem justamente de pessoas mais ou menos próximas, né, mais ou menos ligadas a você, né, um familiar distante, né, uma vez eu ouvi de uma pessoa que ela falou assim pra mim, eu lembro, tenho memórias de você criança, você sempre gostou de comunicar, tal, você sempre foi muito artística, nossa, até demais. E assim, eu ouvi aquela crítica e eu não entendi, porque assim, foi tão gratuito, né? Assim, eu não perguntei pra essa pessoa se ela me achava artística ou não. E ela falou no modo pejorativo, né? E eu falei, essa Emily é quando eu decidi falar, não importa que a pessoa veja o meu story todo dia, mande energia negativa, não curta. É isso que é a minha profissão, é comunicar e eu vou continuar. Uau! Parabéns! Né? E determinada, né? Dá pra ver ali, a gente falou aqui da imagem do posicionamento muito bem determinada, sabendo quem é, onde está e onde quer chegar. Né? E a imagem fala tudo, né? Nossa, parabéns. Olha, fala tudo. Emily, estamos chegando nos minutos finais aqui do nosso programa, dessa quinta-feira gostosa aqui. E nesses minutos finais, não tem nenhuma pergunta, tá? Eu vou deixar ali aberto para você, para quem está nos acompanhando, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva. Se você se inscrever no nosso canal, vocês vão concorrer a prêmios, tá? Final do mês tem prêmios aqui para os inscritos do nosso canal. E esses minutos finais é um tempo aberto seu, para você deixar uma mensagem, uma reflexão, que Deus tocar o seu coração para quem está nos acompanhando aqui. Uma coisa que eu tenho sentido muita vontade de falar, até porque quando você perguntou, faz total sentido, você sentiu vontade de desistir? Sim, eu senti.
que eu tinha muito medo do julgamento alheio. E me chegam muitas mensagens sobre isso. Mas, Drica, é o principal tema no meu inbox no Instagram é sobre isso. Como que eu vou conseguir falar? Eu não falo bem, eu gaguejo, eu falo muito baixo. Nossa, se eu for ter que editar todo vídeo que eu gravo, eu não tenho tempo. Gente, assim como a nossa vida, a rede social é sobre consistência, é sobre resiliência, né? Se você não acreditar no seu produto e na sua comunicação, quem vai acreditar? Quem vai consumir de você? Né? Então, assim, não coloque empecilho, sendo que você, na verdade, tem ferramentas nas suas mãos. Né? Se dê a oportunidade de se posicionar assim na sua rede social, não importa o seu segmento, tá? Não importa o seu nicho, investe na tua marca, investe no teu trabalho. Se você é CLT, mas você está dentro de uma grande empresa e você tem o que dizer, né? Combina com a tua diretoria de que você vai começar a pautar conteúdo sobre o teu trabalho e se destaque. Simplesmente com a tua personalidade, porque ninguém é igual a ninguém. E o seu diferencial, o que você tem medo muitas vezes, é a tua força. Uau, sensacional! Eu falo assim, o tamanho do seu medo é o tamanho do seu sucesso. Sim. Né? Então, se você tem muito medo, só vai, gente. Eu falo, Deus, volta a repetir, Ele nos deu 12 talentos, Ele colocou nessa terra para você prosperar. Ele ajuda. Muitas vezes a gente pede para Deus, fica ali pedindo e acha que vai cair do céu. Não vai funcionar. Deus ajuda quem cedo madruga, desde que você esteja em constante movimento, que você faça aquilo acontecer, né? Seja ousada e corajosa, vai para cima, não se importa com o que vão falar de você, porque vão falar. Você fazendo ou não fazendo, vão falar do mesmo jeito. Desde que você se conheça, sabe o seu valor aqui dentro. Quem é você? Aonde você quer chegar? Que falem. Só vai, esteja em ambientes, pessoas certos, porque isso que vai te abrir portas. Nem sempre a pessoa que tem o maior sucesso é a melhor, não é? Às vezes, tem gente muito melhor que eu, muito melhor que você na sua área, mas às vezes eu me destaco mais, você se destaca mais, por quê? Porque a gente está mais em evidência, está mais posicionada. Então, é sobre isso, é sobre você ir para cima, fazer acontecer, tá, gente? Você pode ser o que você quiser. Deus falou, nós somos imagens e semelhança de Deus, nós podemos tudo. E se o Pai falou, a gente não precisa de aprovação de ninguém, sabe por quê? A gente foi aprovado. A gente já foi aprovado pelo maior de todos. Quanto mais esperar a aprovação dos outros, vai fundo, gente. Vai, seja feliz. Seja feliz, é muito isso. Ai, você falou tudo. Tô até arrepiada aqui. O importante é ser feliz, gente. Nossa. Vai. E fazer os outros felizes, né? Não prejudicar ninguém. Pronto. E vai. Agora, só para concluir, você falou assim, normalmente as pessoas, família e amigos, né, que vão falar assim, normalmente é 100% certeza, é o assertivo, né, é o óbvio. As primeiras pessoas que vão taxar, que vão falar, são os amigos mais próximos e a família. Um beijinho no ombro e vai, gente, vai. Você não deve nada a ninguém, você sabe, você vai, tá? E é normal, as pessoas que vão te ajudar são aquelas que você menos imagina. Nossa, né? Exatamente isso. O bom da vida é que ela é cheia de surpresas, tanto pro bem quanto pro mal, né? Se apega aí nas boas surpresas da sua vida, usa tudo que você tem aí de inovação, de diferente, de personalidade, assim, forte sua, mostra isso na rede social, cria esse hábito, né? E se você não conseguir sozinho, fala com a gente. Estamos aí para isso, aqui no estúdio, vem compartilhar com a gente, procura a Emily para redes sociais, para assessoria de imprensa, ela vai te ajudar aí, ó, dar o up aí, ó, no próximo nível, né? E não só profissional, como pessoal também, tá, gente? Então, beijo grande, fica com Deus. Até semana que vem. Semana que vem tem mais aqui no Estúdio Podcast Londrina. Tchau!